Nós repetimos. O Espiritismo abre à arte um campo novo, imenso e ainda inexplorado. E quando o artista trabalhar com convicção, como trabalharam os artistas cristãos, aurirá nessa fonte as mais sublimes inspirações. Allan Kardec. Seja bem-vindo ao 17º Fórum Nacional de Arte Espírita, a nossa mesa redonda do nosso terceiro dia, e eu lhe convido, você que está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelas mídias sociais, a reunir nossos pensamentos em prece nesse momento. Vamos lá? E agradecer a Deus por essa oportunidade que a gente tem de partilhar as nossas experiências, de aprender, de buscar fortalecer em nós a sintonia com o mais alto, porque é essa experiência que nos auxilia a nos formar pessoas melhores e espíritos melhores, que possam o bem inspirar aqueles que participarão hoje deste momento. Que assim seja e possa ser muito mais na vida da gente. Bom dia, gente. Nosso terceiro dia de atividades. Ontem foi uma noite muito bacana, com diversas apresentações, com a participação do Renato Prieto. Na quinta, nossas diversas atividades. E hoje começando mais um dia repleto de experiências positivas e de construção do saber da arte. Nesta mesa redonda de hoje, que tem como tema Arte no Movimento Espírita, as realidades e os desafios, e nós convidamos aqui 3 amigos, 3 pessoas muito especiais na vida da gente, da instituição, da Abrarte, e temos aqui Marco Lima, Gabriel Salum, Leila Ramos. Eu quero ter só o prazer rápido aqui de apresentar cada um deles bem rapidinho. Gabriel Salum. Gabriel é advogado, presidente da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, Edmundo. Saudamos a ti, ao Marco, a Leila, aos nossos amigos todos da Abrarte, ao nosso pessoal aí que está na retaguarda, trabalhando conosco, agradecendo por essa oportunidade de diálogo abençoado em torno da arte e do espiritismo e desejando que nós tenhamos um excelente evento, um excelente trabalho. Temos a Leila Ramos, presidente da Federação Espírita lá do estado do Tocantins. Oh, que bacana. Seja bem-vinda, Leila. Seu microfone está fechado, mas a gente já vai providenciar. Me desculpe, de novo, seja bem-vinda. Pronto, agora estamos lhe ouvindo. Que alegria nessa manhã radiosa, né? Nós estamos aqui para aprender com vocês, socializar algumas experiências nesse fórum, e é com bastante alegria no coração que aqui estamos, Edmundo. Pelo convite, agradecemos, e poder aqui trocar esses laços afetivos também com vocês, mesmo que seja à distância. Que bacana, que bacana. O Gabriel lá do Sul, a Leila ali do Centro-Oeste. E temos também a participação especialíssima para a gente, no sentido do afeto aqui, Marco Lima. Deixa eu só abrir o seu microfone. Ainda está fechado o microfone, Marco. Acho que você precisa... Lima, professor de arte educador, guitarrista, membro do grupo Acorde, um dos mais antigos grupos de arte do Brasil. Seja bem-vindo, presidente da Federação Espírita do Estado da Paraíba, lá no Nordeste. Primeiramente, um abraço bem ensolarado aqui do extremo oriental das Américas, a Paraíba, para vocês, aos meus colegas Gabriel e a Leila, e você, Edmundo, pelo convite, o carinho do convite,
aos amigos da Abrarte, a todos que estão nos escutando nesse momento, que possamos realmente refletir, né, passar uma manhã bastante proveitosa, né, no sentido de discutir e dialogar, melhor ainda, né, dialogar assuntos que são relevantes para a arte e a construção desse caminho. Muito obrigado pelo convite. Eu fui só um instrumento, o convite foi da instituição, com reconhecimento e pela compreensão de que como a gente pode colaborar, né? Para quem está chegando agora, essa primeira participação das redondas, a gente vai ter um primeiro bloco, e cada convidado vai ter 10 minutos para abordar, a partir da sua experiência, da sua realidade cultural e de movimento espírita da sua região, o seu olhar, né, sobre o tema, né, como a arte está no movimento espírita, ou pode estar, ou se insere nessa realidade, os desafios que ela propõe e se encontra. E depois desse primeiro bloco, a gente vai continuar conversando aqui à vontade e vamos começar a trazer as perguntas, os questionamentos, as contribuições da turma que estiver assistindo pelo YouTube. Pode participar no chat à vontade, tá bom? E aí a gente pede para todos nós que nós estivermos falando desligar os microfones, a gente vai ligando, vai dizendo. Vamos começar por ti, Marcos. A palavra é sua, fique à vontade nos seus 10 minutos. Arte no movimento espírita, realidades e desafios. Então, nós iremos trazer aqui uma contribuição muito importante que o próprio Conselho Federativo Nacional tem estabelecido no sentido de trazer algumas diretrizes para o nosso movimento espírita, no que se refere à questão da arte, né, a utilização da arte no nosso território, no território do movimento espírita, que é isso que nos importa falar nesse momento, né, é uma arte realmente que está dentro dessa perspectiva da seara espírita, e precisamos, então, estabelecer alguns consensos, né. É um documento que já foi aprovado, na verdade, desde 2010, que eu gostaria de apresentar aqui para vocês, de uma forma sintética, né, de uma forma bem breve, eu até brincando com meus colegas, a gente vai abrir o mote para poder, a partir dele, ir conversando mais, né, mostrando que aqui na Paraíba nós temos uma experiência com o Departamento de Artes, desde quando eu assumi a presidência, né, desde 2012, que nós estamos exatamente experienciando a possibilidade de ter uma área específica, um setor, que possa fomentar, que possa acompanhar o desenvolvimento da arte aqui no nosso estado. E numa avaliação assim primeira que a gente faz, a gente vê que existem muitos benefícios, né, muitas coisas positivas que foram acontecendo ao longo desse tempo, né. Nós temos um marco divisor de águas, né, aqui na Paraíba, foi o lançamento do nosso grupo, o grupo musical Acorde, que nasceu na Federação, em 1994, e a partir daí, desse movimento, né, houve uma expansão muito grande no interesse pela arte, no movimento, a formação de novos grupos, novos artistas, e despertou muito essa função federativa, né, a federação como instrumento de acompanhamento, de expansão, de orientação desses grupos nessa perspectiva da arte no movimento espírita. Então, são coisas, assim, extremamente importantes para a gente refletir, e esse documento, que eu peço agora ao nosso querido para colocar aí o slide, pelo menos vai dar uma diretriz inicial importante, né, porque todo o trabalho que a gente faz em qualquer movimento precisa de algumas diretrizes, alguns protocolos, é assim na evangelização, né, e eu devo muito à evangelização, essa minha formação cristã, espírita, e foi através da evangelização que nós nos envolvemos com a arte. Essa formação me ajudou bastante a compreender essa importância, e nessa comissão que foi formada no Conselho Federativo Nacional da Fé, foi produzido esse documento, e tivemos a oportunidade de também, como membro da Federação Espírita Paraibana, contribuir na época nessa discussão e na formação desse documento. Então, ele começa dizendo assim: o que é a arte? Eu queria passar, por favor, primeiro, o que é a arte e qual o seu objetivo. Então, o consenso da comissão foi que a arte é uma manifestação cultural dos espíritas, que se propõe a aliar os princípios, valores éticos e morais do espiritismo às manifestações artísticas em geral,
por meio da arte e educação a serviço do bem e do belo. Eu gostaria de destacar duas coisas aí nessa primeira fala. Primeiro, a manifestação cultural dos espíritas, porque, na verdade, é essa a grande função que a arte tem. A arte é uma manifestação cultural, né? E simbólica, né? Como diz o filósofo Ernest Cassirer, o homem é um homem simbólico, mais do que homo sapiens, nós somos homens simbólicos. Então, a arte, ela vai manifestar tudo aquilo que o homem compreende a respeito da sua realidade, e pode, através desse simbolismo, expressar seus sentimentos, seus conhecimentos, enfim. Aí a ideia de que a arte, como uma manifestação cultural, poderá perfeitamente ter uma colaboração fundamental dos princípios, né, da doutrina espírita. Então, é aquilo que Leon Denis falou, o espiritismo na arte. Então, é uma arte vinculada, engajada a princípios, à ideologia do espiritismo. E um outro ponto importante é que é na arte e educação. No território nosso, do movimento espírita, é importante falar desse objetivo maior, né, que é o objetivo da divulgação, mas também na perspectiva da educação do espírito imortal. Abrindo um novo canal, como você falou no início, uma fala de Allan Kardec, desse mundo maior que a gente pode realmente se inspirar, né, se inspirar nessa fonte inexaurível, que é o mundo espiritual, e nos compreender como seres interexistentes. Então, é importante a gente trabalhar a nível de educação e divulgando também os princípios da doutrina espírita. Esse, então, seria o grande foco objetivo da arte espírita no âmbito do movimento espírita. O segundo slide já vai trabalhar quais seriam as modalidades, né, que a arte pode se expressar. Então, a arte espírita abrange todas as modalidades, como eu te falei, é uma manifestação simbólica do homem, né, e o homem se expressa através desse simbolismo. E nós temos o teatro, né, a dança, o cinema, a televisão, literatura, poesia, prosa, dança, pintura, enfim, todas as manifestações simbólicas do ser humano nós podemos expressar, né, exatamente utilizando, né, no movimento, na casa espírita, todas essas manifestações da arte para levar o conhecimento, levar os valores que o espiritismo nos propõe enquanto seres humanos. O terceiro ponto já nos traz em quais circunstâncias, né, podemos empregar a arte espírita. Aí já vai falar da abrangência o arte espírita pode alcançar, né, no âmbito da doutrina, no âmbito do movimento. E aí a gente vê como recomendação na divulgação do conteúdo doutrinário, em eventos, né, e muitos eventos são produzidos, são programados, e a arte está presente, tanto em eventos pequenos, como em macros eventos, como congressos, na harmonização dos ambientes, né, arte presente, na reunião de assistência espiritual, eventos artísticos beneficentes, festivais, mostra de arte, em atividades da Casa Espírita, na divulgação para o grande público. Então, em termos de abrangência, são esses os principais pontos que foram elencados nesse documento norteador, que a arte poderá se engajar e expandir, né, o pensamento. Um outro ponto também que esse documento traz é sobre a formação dos grupos. É o item 4, próximo slide. Que, já que esse movimento artístico, ele existe, está presente na Casa Espírita, e eu gostaria muito de lembrar uma fala do Renato Pietro, que ele foi muito feliz quando falou a respeito de gratidão, né, de gratidão, de humildade, principalmente de capacitação. Mesmo estando num ambiente não profissional, né, um ambiente que a gente pode levar a arte de uma forma mais, que não do ponto de vista de buscar rendas, de buscar projeções, né, é um ambiente da solidariedade, da fraternidade e do voluntário. Nós não podemos também deixar de ver alguns aspectos que são fundamentais na formação, né, desses grupos, né, que tem que observar aspectos técnico-pedagógicos, doutrinários, né, para que as realizações desses grupos
estejam realmente em sintonia com os propósitos doutrinários. Não podemos esquecer dos estudos, né, da formação cultural, da formação doutrinária desses artistas, desses grupos, que se faz importantíssimo, mesmo estando nessa seara, na seara do voluntário, né? Não é um objetivo da Casa Espírita formar profissionalmente, mas mesmo assim nós temos que dar o nosso melhor para valorizar, né, e santificar esse instrumento tão importante que é a arte no movimento espírita. O aperfeiçoamento se faz importantíssimo. E o último item, para a gente fechar, a gente vai falar do trabalhador da arte espírita, né? Que, como todo trabalhador, a gente precisa vislumbrar, e o documento fala o seguinte, que existe uma distinção entre trabalhador espírita da arte e os espíritas artistas, né? Enquanto os primeiros, na qualidade de trabalhador da casa espírita, pautam-se pelos postulados espíritas no exercício constante da orientação, capacitação e qualificação, os segundos, né, caracterizam por profissionais no meio artístico, seguidores do espiritismo que, no impulso de generosidade, desejam praticar e participar do movimento espírita. Eu gosto de lembrar aqui um fato, um exemplo muito próximo a gente, que é do nosso amigo Nando Cordel, né? Somos amigos há mais de 25 anos, ele que é um artista profissional, ele sabe definir bem os territórios da arte, da profissão dele, e como também trabalhador espírita, né? Isso ele deixa muito claro nas suas falas, na sua postura, né, enquanto profissional. Então, você vê ele como um artista em determinados momentos e ele como voluntário no ambiente espírita, trabalhando nos congressos, na própria casa espírita que ele trabalha, ele é atendente fraterno na casa espírita, e ele sabe definir bem esse território. Mas todos são muito bem-vindos ao movimento, não tanto os profissionais, como também o trabalhador da arte espírita, que todos nós somos, né, dando essa contribuição nessa divulgação. E fechando a minha fala, já que estamos próximos do termo, o último slide, por favor, que são algumas recomendações básicas, né, criar uma estrutura organizacional na instituição, setor de comissão para conhecimento e acompanhamento dos trabalhos artísticos, a fim de que a tarefa não fique somente sob a responsabilidade de uma pessoa, né, já que todo o trabalho espírita deve ser primar pela parte coletiva, né, pela criação de uma estrutura organizacional, para que não dê força à questão do personalismo humano. Então, é importante essa formação desse grupo, eu acho importante, e a nossa experiência na Federação Paraibana tem sido nesse sentido, né, de fortalecer, né, o conjunto, a formação de equipe, para que a produção coletiva realmente seja apresentada, não destacando A, B ou C, mas a produção coletiva, que é esse nosso território, né? Respeitando os outros territórios que a arte pode atingir, pode alcançar. E esse documento pode passar o último, agora é o último mesmo, viu, gente? Ele pode passar. Que as contribuições foram dadas nesse documento, em 2010, pela Abrarte, a Federação do Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Então, foi uma construção coletiva, que não tem uma pessoa que produziu isso. Foi uma produção coletiva, como deve ser os consensos espíritas, né? Sempre coletivamente buscando o melhor. Então, muito obrigado pela atenção. Levantei algumas bandeiras aí para a gente conversar. Muito obrigado. Bacana, Marco. Estamos só começando a nossa conversa. Nós estamos chegando aqui já às duas centenas de pessoas acompanhando nas redes sociais, onde estão sendo retransmitindo aqui a nossa conversa. Você lembrou um aspecto importante, o trabalhador da arte, né? Essa pessoa que se dedica a essa função dentro da Casa Espírita. A Abrarte realizou, ano passado, a Semana Nacional de Arte Espírita pela segunda vez, né? E nós, pela terceira vez, e nós especulamos depois, ao final, fazendo a contabilidade de quantas pessoas participaram na semana, que não foi o total do movimento dos artistas espíritas do país, mas nossa estimativa é que a gente tenha aproximadamente de 8 a 10 mil pessoas, trabalhadores de casas espíritas, dedicados à tarefa da arte,
no mínimo isso, não é um dado científico, é uma relação que a gente fez com o número de participantes com o que a gente conhece, profissionalmente que não conseguiram participar. Mas vamos continuar a nossa conversa aqui, eu queria passar a palavra para a Leila. Leila é presidente da Federação de Espírita do Estado do Tocantins, ali no Centro-Oeste, o que é um estado curioso, né, que ele faz fronteira com vários outros estados, né, Pará, a Bahia, tem uma tríplice ou quádrupla fronteira ali com Piauí, Bahia, né, é um estado singular, né, com o movimento espírita também, as características próprias. A Leila vem de uma experiência com a mocidade espírita. Deixa eu só abrir o seu microfone, Leila, por favor, seus 10 minutos aí de abordagem, fique à vontade. Bom dia a todos, a nossa alegria de estar aqui compartilhando com vocês essa experiência. Eu venho de Goiás, sou goiana de nascimento e tocantinense por opção. Quando o estado foi criado, minha família mudou-se de Ceres, Goiás, para o estado novo, né, que é o estado de Tocantins. E aqui chegando, lá em Goiás, nós viemos de casa espírita, de berço espírita, e ao chegar no Tocantins, ajudamos a fundação da Federação do Estado de Tocantins. E a FEB presente nesse espaço, né, de fundação de uma nova federativa, e a partir daí iniciamos todo um trabalho, né, no Estado, de fomentar a criação do movimento, dinamizar o movimento, né, e apoio à casa espírita. Como nós temos uma experiência de casa espírita, vivenciamos os desafios de uma casa espírita desde cedo, na juventude, né, somos formadoras lá daquele núcleo, né, da casa espírita, no movimento espírita de Goiás, e chegamos no Tocantins para dar essa implementação aqui, né, ajudar na formação da federação. A partir daí, os grupos que tinham, nós iniciamos muito, muito cedo, um dos movimentos que nós iniciamos aqui foi o Encontro de Juventude, né, que na época nós chamávamos Encontro de Mocidade Espírita do Estado do Tocantins, se chama EMOeste. E a partir daí fomos fomentando a criação de mocidades espíritas nas casas espíritas, e implementando esse trabalho, aglutinando as juventudes, para que nós pudéssemos, né, fortalecer o movimento. Porque se eu venho de juventude, eu naturalmente teria que ter essa veia, né, de fomentar não somente a juventude, mas a infância e juventude na casa espírita. E esse aspecto da arte, né, eu trago na veia. E desde nova, né, aprendi, como muitos jovens fazem, né, que é aprender a tocar violão para dinamizar as juventudes, para dar aquela aglutinada na juventude, né. E aí a gente vem com esse aspecto, né, eu lembro que na época praticamente eu que cantava, né, que mobilizava toda a alegria cristã no movimento aqui no estado, né. Foi chegando outras pessoas e a gente foi abrindo espaço, né, porque como dirigente você tem que multiplicar, você tem que oportunizar, você tem que abrir espaço para que outros cheguem, né, para que outros também assumam esse papel, né, de liderança e de juventude. A partir daí, graças a Deus, ao longo desses anos, né, com perseverança e outros grupos foram formados, né, no estado de Tocantins. Hoje a gente tem alguns grupos já bem consolidados, né, mais de 20 anos aí na estrada também, fazendo esse trabalho dentro da casa espírita, como trabalhador espírita, né, entendendo a arte como um meio, né, uma ferramenta de divulgação da doutrina, né, e assim a gente consolidou ao longo desses anos, e hoje já nós estamos abrindo um canal de comunicação com esses grupos, que eles também vêm da criação desse espaço da juventude no nosso estado, no EMOeste, né, foram fomentados a essa visão, né, como arte espírita, e a gente foi, ao longo desses anos, possibilitando e apoiando, né, abrindo espaços no movimento espírita, né, nos eventos, nos congressos, nas semanas espíritas, nos eventos que a gente tem aqui no estado, né, e discutindo isso também com a madureza, né, a que a gente chama de madureza, quem está na liderança, quem está na área de dirigente, possibilitando, né, essa visão um pouco mais aberta, né, porque como eu venho de casa espírita, e a casa espírita que eu vinha, né, de Goiás, nós tínhamos na região casa espírita que
que para cantar dentro do Centro Espírita, tocar um violão dentro do Centro Espírita, no salão do Centro Espírita, era uma heresia, né? Não podia. O Centro Espírita era um espaço sagrado, da mediunidade, aí a gente não podia tocar, né? Eu lembro que eu cheguei nessa reunião, era um encontro de juventude, né? E eu fui ousada e pude, de trabalhar e cantar, cantei música espírita, fiz roda de violão com eles, e nós então fizemos diríamos assim, rompemos com todas as regras, né? O dirigente chegou, ficou aquele clima, né? E eu disse, deixa ele falar comigo, né? Eu vou dizer para ele o que eu fiz. Eu fiz abrir o espaço da música na Casa Espírita. Se a música na Casa Espírita não pode ser tocada, nós estamos em contradição com... Nós não estamos cantando música profana, nós estamos cantando música espírita, que é outro discurso que eu abro, né, que é abrir o espaço para a música espírita, né? Porque se a música espírita tem qualidade, por que é que nós não cantamos música espírita dentro do Centro Espírita? Ou a nossa música é muito ruim, ou a nossa música é de boa qualidade, que nós ouvimos, que nós projetamos, que nós criamos, que nós fomentamos, né? Então, me lembro bem desse momento, né? E aí me marcou bastante, porque foi diria assim, foi uma afronta minha, né? Eu era uma jovem, muito jovem, eu era de uma juventude diferente, numa outra casa espírita, cheguei numa casa espírita cantando e rompendo com esse modelo, e assim foi, né? A gente vem trabalhando isso ao longo dos anos aqui no movimento espírita, e hoje, graças a Deus, a gente caminhou um pouquinho. Nós estamos aqui também abrindo a discussão, né, de podermos ter uma área da arte, né, na nossa federativa. Estamos caminhando e discutindo com os grupos de arte para que a gente chegue maduramente com essa definição, porque na região centro, da qual a Federação do Tocantins participa, esse ano, na Comissão Regional Centro, nós já avançamos a discussão, né, as 6 federativas da região centro já vai propor no Conselho Federativo Nacional uma área da arte espírita, né? O Brasil ele é dividido em 4 regiões, mas a região centro já tem isso num consenso, né? Então a gente já vai fazer essa propositura esse ano para a gente poder abrir mais esse espaço, né? Que é valorizar a arte como espaço de divulgação e de levar a mensagem espírita de forma harmônica, de forma a mensagem ser traduzida nas várias modalidades apresentada pelo Marco. Então, assim, a gente tem a alegria, né, de estar aqui discutindo e possibilitando essa troca entre nós, e entendendo que são espaços como esse, né, que a gente precisa no movimento espírita para a gente ampliar a nossa visão e podermos acolher essa juventude que está aí, né? Porque a gente sabe que o jovem é quem fomenta, mas na verdade a visão da arte ela não está focada só no jovem, né? A nossa visão de arte espírita ela tem que ser multigeracional, né? Tanto o idoso quanto a criança, quanto o jovem, quanto a madureza poderão manifestar e poderão atuar, poderão trabalhar na arte espírita, né? Focada nesse aspecto aí da divulgação da doutrina. Então, para a gente iniciar a nossa conversa, eu agradeço, Edmundo, pela oportunidade também de estar partilhando aqui com vocês essa experiência. Eu que agradeço em nome da instituição e de nossos 200 associados essa oportunidade. Sem mais delongas, Gabriel, vamos lá. A arte no movimento espírita, na realidade, desafios, meu amigo. Muito bem, Edmundo. Ouvindo aqui as reflexões trazidas pelo Marco, pela Leila, e também somando a elas, né, o que nós temos vivido e observado nesse contexto da arte no movimento espírita, é inevitável, e eu digo que até oportuno, nós voltarmos aos desafios que eram vividos quando o Espiritismo chega à Terra, como Consolador prometido. Por quê? Porque o Espiritismo ele surge naquele século das luzes, em que nós tínhamos um apreço, uma elevação muito grande, uma credibilidade muito grande da razão, do raciocínio, da intelectualidade, mas nos excedemos um tanto nesses movimentos pendulares que a humanidade faz na sua trajetória de progresso,
ao exacerbarmos a importância da razão e nos esquecermos da relevância do coração. Então, quando o Espiritismo chega à Terra no século XIX, nós vivíamos algumas convicções de que a razão era a fonte e o centro de tudo, de que o universo funcionava como uma engrenagem mecânica, e embora o mérito dessas conclusões, o mérito dessas reflexões, nós não podemos esquecer que o Espiritismo veio justamente para reconectar razão e coração. É por isso que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, já no seu início, nós vamos encontrar a afirmativa de que o Espiritismo é a aliança que se estabelece entre a ciência e a religião. Porque essas duas são alavancas do progresso, da inteligência humana, e ciência e religião precisam trabalhar juntas. E eu ousaria trazer aqui para nós que justamente a arte, e a arte espírita, a arte nessa perspectiva que a doutrina espírita traz para ela contribui de forma extremamente importante para conectar ciência e religião, para conectar razão e coração. Porque naquela época, como hoje ainda, e inclusive no âmbito do movimento espírita, nós continuamos vivendo o desafio da educação integral, da educação exatamente como Kardec conceituou ao comentar a questão 685 de O Livro dos Espíritos, quando ele nos fala que nós temos a necessidade de uma educação que não é apenas a educação intelectual, mas a educação moral. De uma educação que não é apenas a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste no conjunto dos hábitos adquiridos. Então, nós estamos falando de uma educação que está na conduta e de uma educação que é também dos sentimentos. Aqui, na nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, entre as joias, as preciosidades que o livro espírita nos tem permitido nesses anos todos, nós temos uma obra chamada Educação dos Sentimentos, que é de lavra de um ex-presidente da Férix, publicada pela nossa editora, essa obra, do nosso querido Jason de Camargo, em que ele constrói uma tese à luz da doutrina espírita e afirma com muita propriedade de que os sentimentos se educam. E a gente fica percebendo que os nossos desafios no âmbito do movimento espírita não são essencialmente os desafios intelectuais. Que os nossos desafios de união e de unificação, eles estão muito conectados ao amor que nós somos capazes de sentir uns pelos outros, à tolerância que nós somos capazes de desenvolver, ao processo de empatia, a uma perspectiva de comunicação não violenta. E em todos esses fatores nós podemos e precisamos contar com a arte. Então, na nossa federativa, há alguns anos já, nós chegamos à conclusão de que a arte estava subestimada, subvalorizada, muitas vezes vista de uma forma acessória, e muitas vezes até mesmo rejeitada ou encontrando diversas resistências, mas em função do pouco investimento que nós trazíamos para qualificar esse trabalho e do pouco entendimento que temos e tínhamos ainda mais como trabalhadores espíritas da relevância da arte. E quando nós não conhecemos, nós rejeitamos. Quando nós não conhecemos, nós temos medo. Nós observávamos desafios também no sentido de que a sensibilidade do artista, que é algo tão natural, quando ela não é aproximada do trabalho efetivo no centro espírita, quando ela não é iluminada, essa sensibilidade, pelo conhecimento espírita advindo do estudo permanente, progressivo, constante, às vezes é uma sensibilidade que se transforma em fragilidade. Nós vemos isso nos grandes ícones de várias expressões artísticas do mundo, grandes pintores, grandes cantores, dançarinos, poetas, que por não terem conseguido banhar os seus sentimentos e a sua razão com o Evangelho de Jesus, permitiram que essa sensibilidade se tornasse, de certa forma, enferma. Então, com aqueles que são artistas no nosso meio, não é diferente. Também identificamos como desafio que o centro espírita pudesse acolher os trabalhadores da arte,
que esses trabalhadores participassem dos grupos de estudo como todos os outros, e que essa convivência sadia pudesse também ir vencendo as resistências de muitos de nós, como lideranças, como dirigentes espíritas, a acolhermos as próprias manifestações de arte no centro espírita. E com base nesses e em muitos outros desafios, é que nós constituímos uma assessoria de arte na difusão espírita. Começamos a enxergar a arte como um meio de difusão, não apenas o início das atividades, não apenas o lúdico, não apenas o encerramento, não. É um meio de difusão do espiritismo, porque difundir significa divulgar, mas tocar. Difundir significa comunicar, tornar comum, dar a saber, mas também consolidar, sedimentar no coração, na mente e mesmo numa cultura alguns valores e princípios. E quando nós estamos falando dos princípios da doutrina espírita, nós temos ainda corações endurecidos, resistentes. Nós temos mágoas com a própria religião. Nós temos práticas atávicas, procedimentos rígidos que advêm, não raro, das nossas práticas religiosas do passado. E para a difusão espírita, com esses corações rebeldes que nós temos, a arte às vezes consegue tocar onde mais nada tocou. Vocês que nos assistem e que trocam ideias conosco vão recordar quantas vezes nós já assistimos uma palestra intelectualmente impecável, muito bem fundamentada, estruturada do ponto de vista lógico, doutrinário, mas nem sempre aquilo nos toca o coração. E aí, quando nós ouvimos uma música bem executada, com uma letra bela, com uma melodia harmoniosa, quando nós assistimos uma apresentação de dança que traduza o belo, quando nós ouvimos os versos de uma poesia, quando nós viajamos em Parnaso de Além-Túmulo, por exemplo, aquelas rimas, elas conseguem tocar onde muitas vezes apenas a razão não tocou. Então nós não podemos abrir mão de nenhuma ferramenta de difusão quando nós queremos levar o espiritismo para todos. Quando nós queremos colocar a candeia sobre o alqueire e iluminarmos a todas as almas, essa é a proposta que o próprio Cristo nos traz, é a proposta que Erasto nos traz em A Missão dos Espíritas, ide e pregai. Com esse trabalho mais prático, com esse trabalho constante da nossa assessoria de arte na difusão espírita, nós somos também identificando desafios e aurindo alguns entendimentos. Dentre eles, que a arte ela é transversal. Então, todas as áreas que nós temos no movimento e no centro espírita podem e precisam considerar a arte como ferramenta sua de trabalho, como meio para levarmos a mensagem, para atendermos o nosso público-alvo, para comunicarmos o espiritismo. Isso vai acontecer na assistência e na promoção social espírita, vai acontecer de uma forma já bem mais aceita e sedimentada no âmbito da evangelização espírita infanto-juvenil, mas também o estudo do espiritismo. Se nós pensarmos, até mesmo no atendimento espiritual no centro espírita, quantas vezes, né, nós vamos ter as boas melodias nos acompanhando, nos auxiliando nas nossas práticas, para ajudar as pessoas na concentração no momento em que nós estamos aplicando o passe, para tornar mais acolhedora a recepção do centro espírita. Não há área ou atividade no movimento espírita que não possa ou que não deva conectar-se com a arte de forma transversal. E para isso, a arte precisa estar iluminada pelos princípios da doutrina espírita. Ela não deve ser a arte que fomenta o excesso ou a euforia, deve ser a arte que traz a sensibilidade, o estímulo à viagem interior, o auxílio na conexão com os bons espíritos e que respeita a sensibilidade do espírito humano como algo que tem que ser tratado com muito carinho. Então, a arte pode e precisa perpassar todas as nossas tarefas e atividades no centro e no movimento espírita. Além disso, nós precisamos nos unir e dialogar para, em vez de trabalharmos com carreiras solo,
com expressões artísticas que não estão conectadas com a grande rede do movimento espírita, que não estão ao abrigo, sob a proteção e o cuidado de um centro espírita. Muitas vezes que acabam até explorando, do ponto de vista da vaidade ou até das finanças, o público espírita em favor próprio e não de uma causa coletiva. Essas questões precisam ser cuidadas com muito cuidado, com muito carinho. Nós temos que evitar as carreiras solo, seja de expositores doutrinários, seja de escritores espíritas, seja de artistas espíritas. Nós precisamos verter os talentos que Deus nos permitiu trazer para a encarnação em favor da grande obra coletiva que nos cumpre realizar. Sempre esse cuidado. E quando nós nos dispomos a trabalhar em união e unificação, nós não podemos ter permanentemente a preponderância da nossa opinião ou da nossa perspectiva. Isso exige paciência, empatia e humildade de todos os envolvidos nesse processo. Do artista que vai encontrar orientações e vai também poder contribuir, do dirigente espírita que vai abrir o seu coração e a instituição para acolher o artista e a arte, mas que também tem a responsabilidade de liderar e orientar esses processos, a fim de que nós não nos transformemos em fator de queda na trajetória uns dos outros. Então, também esse desafio nós queremos destacar aqui, trabalharmos com a arte no âmbito da união e da unificação, jamais fomentando as carreiras solo. E uma questão ainda que a gente quer compartilhar com vocês, que parece uma coisa muito simples, mas que nos parece também muito interessante. Quando nós montamos as programações dos nossos eventos, nós colocamos muitas vezes a música antes da prece de abertura para auxiliar, nós colocamos lá no final, né? E não é que isso seja ruim, mas é muito interessante nós deixarmos explícito nas nossas programações, nas nossas falas, na organização de todos os nossos eventos, que no momento em que nós estamos iniciando uma apresentação artística, aquilo já é a programação doutrinária do evento, inclusive. A boa música, a dança, a poesia, o teatro e outras expressões artísticas que nós podemos cogitar, elas já estão e deverão estar comunicando, difundindo a doutrina espírita. Então, nós temos que tomar esse cuidado para que o momento da arte não seja aquele momento em que as pessoas estão dispersas, não seja aquele momento em que as criaturas estão ainda se acomodando, se preparando. Parece alguma coisa simples, mas era uma das maneiras como nós atribuíamos desimportância à arte. E quando nós trazemos isso para o corpo, para a atividade principal, junto com todas as outras, dentro dos nossos eventos e atividades, nós, como lideranças, estamos comunicando, ainda que sem palavras, que a arte é importante, que a arte é relevante. Então, para fazer um fecho dessa nossa primeira fala, nos parece que vivemos hoje desafios semelhantes aos anteriores, e é claro que com as naturais nuances da lei de progresso, mas ainda estamos desafiados a conectar razão e coração, a conectar ciência e religião. Estamos desafiados a vencer a polaridade das ideias, a intolerância, a dificuldade de empatia, com uma expressão da difusão espírita que nos toque o coração. E a arte cumpre muito bem esse papel. Se temos desafios, estudemos mais sobre a arte e estudemos juntos. Se temos relacionamentos que se atritam, não vamos permitir que percamos essa oportunidade de conciliarmos as nossas visões em torno da arte e da sua expressão. O que é certo é que a arte nos foi ofertada por Deus, para que nós a utilizemos em favor do progresso da humanidade. Muito obrigado, gente. Era essa a nossa contribuição inicial. Bacana. Vocês três já responderam 35 perguntas que foram feitas. Já estão no conjunto aqui do que colocaram, mas eu vou trazer aqui, vamos iniciar o segundo bloco, né, de atividades, mas antes de iniciar, eu vou pedir aqui para o Júlio Nunes, nosso diretor de TV ao vivo online aqui, para me colocar aqui sozinho. Eu quero só dar um recado aqui para quem está assistindo a gente, quem está assistindo a gente no YouTube, aí no Facebook, pelas mídias sociais, e tem muita gente assistindo na TV em casa, né? Pegou o celular e jogou ali na TV. Dá uma acessada, Espiritismo
espiritismo.net. Aproveita, pega o celular, espiritismo.net é um dos nossos parceiros fundamentais aqui nessa transmissão, a galera que tem ajudado a gente a organizar tecnicamente. Agora nós somos mais de 200 de pessoas assistindo nesse momento. A gente ir lá e dar um clique, se inscrever no site, ali no canal do YouTube, participar, muito conteúdo bom. Tá bom? Fica aí o pedido. Depois a gente fala da programação que vem a seguir. Eu quero só continuar aqui a conversa com essa turma boa, que eu vou trazer uma pergunta que ela representa mais um conjunto de perguntas que vieram lá do YouTube. Eu vou oferecer ao Marco Lima, porque vocês três reúnem uma característica. Na Federação da Paraíba tem um departamento de artes, me corrija depois, Marcos, se eu estiver errado, se minha coordenadoria, mas acho que é um departamento de artes dentro da federação. O Gabriel falou da assessoria de arte, que tem a Federação do Rio Grande do Sul. A Leila trouxe a informação que o Conselho Estadual, né, está encaminhando a criação dessa área de arte na federativa. Eu queria trazer a pergunta, então, para o Marco Lima, para a participação de vocês aí, bem à vontade, como vocês desejarem, no tempo que cada um quiser construir dentro disso. Que é assim, gente, essa história de ter um departamento, uma assessoria, uma coordenação, depende do nome, né? A existência dessa estrutura, um departamento de arte na estrutura administrativa de uma federação espírita estadual. Isso é um caminho possível ou só atrapalha atividades mais importantes? Então, nós estamos com essa experiência com o departamento, a formação dessa equipe, né? E nesses 9 anos, né, a gente tem acumulado algumas experiências, no sentido de dizer para todos que é importante a gente acompanhar o desenvolvimento, né, do movimento espírita, é importante a gente trabalhar com a formação, a capacitação do trabalhador da arte espírita, isso que o Gabriel falou, tão importante. Então, tem que ter um setor que se responsabilize por isso. Então, esse setor, esse departamento, essa coordenação, como a gente queira chamar, ela teria essa função, né? Logicamente que é bacana, é importante que seja pessoas envolvidas com o processo da unificação do movimento espírita, da união, que não seja apenas pessoas vinculadas à arte, né? É o cuidado que a gente tem que ter para que veja essa compreensão do todo, do coletivo, para que, na verdade, possamos ter uma arte realmente engajada, uma arte que possa realmente interconectar vários setores, para que seja realmente valorizada em todos os seus aspectos, né? Então, é importante a gente perceber que essa colocação que atrapalha as atividades mais importantes, a gente não entende bem, não está entendendo bem em que sentido essa colocação. No entanto, como a gente vai estar valorizando, né, essa linguagem, esse trabalho, a gente está colocando em pé de igualdade, né, com todos os demais, sem desmerecer nenhuma, mas colocando a arte a sua verdadeira posição, dignidade, né, no nosso congresso, Gabriel, a gente começa o congresso com arte, o início é com a arte, entendeu? Não é uma preparação para o congresso. Começamos com expressões artísticas. A nossa reunião pública na federativa, o início já está conectado com o momento de harmonização, ele já começou a reunião, entendeu? Então, é valorizar a arte naquilo que ela pode transmitir para o ser humano. Quando está bem conectada, bem ajustadozinha, a gente vê que poderá fazer verdadeiras transformações, né, no sentimento, porque muitos chegam na casa com uma série de angústias, uma série de situações, e de repente uma música bem tocada, uma melodia bem conectada, uma poesia, uma dança, enfim, qualquer manifestação poderá realmente transformar o ser humano, aquele que frequenta, aquele que está na casa espírita. Então, respondendo objetivamente, eu vejo, na experiência da federação, eu como artista, né, que sou também, mas trabalho na área da educação, arte e educação, eu vejo como uma conexão totalmente possível, né, a arte, a educação, a espiritualidade, conectando os saberes todos,
E a arte tem essa função, porque a arte é simbólica, trabalha com simbolismo. E quando a gente consegue trabalhar bem esse simbolismo, ela atinge não só o raciocínio, mas vai direto ao coração, os sentimentos das pessoas. Nós sentimos dessa forma assim também, sabe, Marco? E a gente vê que toda atividade relevante, ela merece uma estrutura de trabalho, né? Uhum. Quando a gente cria essa estrutura, respondendo a pergunta aqui no âmbito de uma federativa, né, de um órgão de unificação, é para que nós tenhamos pessoas especialmente dedicadas a aprofundar o estudo, a preparar os treinamentos, as formações nessa arte também, nessa área da arte também, tão importantes, né? A formar multiplicadores que, pelo Estado, pelo país afora, possam disseminar essa cultura, esse conhecimento, esse entendimento. Agora, o cuidado para não chegar na segunda parte da pergunta, né? Ou só atrapalha as atividades mais importantes. Primeiro que a gente não hierarquiza as atividades, tá? Elas são todas relevantes e são sinérgicas e complementares na difusão espírita. O que atrapalha, quando nós criamos uma estrutura, é que nós permitirmos que, em vez de ela se conectar com as demais áreas, ela se isole das demais áreas. Eu não posso construir muros, né? Então, é importante, sempre ao construirmos uma nova estrutura de trabalho, uma assessoria, uma área, um departamento, enfim, que seja dedicado à arte ou a outra atividade, que isso seja pensado de forma integrada com os demais, que ela participe de reuniões conjuntas com os demais diretores, com os demais dirigentes da instituição, para que haja planejamento conjunto, execução conjunta e avaliação conjunta. É o cuidado que a gente tem. Precisa criar uma célula como essa? Nos parece que sim. Qual é o inconveniente se nós não soubermos conduzi-la e permitirmos que ela fique isolada? Aí a gente vai ter problema. Uma contribuição rápida, né? Perfeito. Edmundo? Diga, pode ficar. A nossa contribuição também é dentro dessa visão, né, de seja a nomenclatura que vier, dependendo da estrutura que a federativa tem, mas é abrir o espaço dentro de uma concepção de unificação, né? Porque a arte, ela perpassa, ela é transversal, então ela precisa desse espaço para valorizar, para abrir caminhos, né? Para abrir espaços dentro da estrutura e da compreensão das pessoas, porque a arte, ela toca nos sutis tecidos da alma, né? A gente já vê que a música, por exemplo, ela já tem esse espaço na casa espírita com uma certa abertura. As demais modalidades de arte têm uma certa resistência, mas eu acredito que o movimento tem avançado nesse aspecto. Eu acho que ganhando um status de departamento ou diretoria ou área, que é o nosso caso aqui, né? Nós estamos nessa discussão, nessa tratativa, para que ela faça parte do conjunto, né? Para que a gente tenha essa visão igualitária, essa visão de trabalho como ferramenta de divulgação na casa espírita, né? Fomentar isso no Estado, essa é a nossa intenção. Isso. Vou trazer para vocês aqui, aí vocês fiquem à vontade de ver como querem responder, enfim, quem começa. Uma pergunta que veio do YouTube é como vocês veem a possibilidade integrativa da arte dentro das casas espíritas, né? Agora, lá na ponta, a instituição. A arte pode ser aplicada com seriedade nas demais atividades da casa espírita? Sem dúvida. Sem dúvida. Se você vê ali, por exemplo, na mediunidade, você tem a música que auxilia, né, na concentração da reunião mediúnica. Nas outras atividades, reunião pública, por exemplo, né, manifestações da arte, como forma de sensibilizar as pessoas que chegam na casa espírita, né? Então, eu entendo que a arte espírita, ela é uma grande ferramenta que valoriza, que sensibiliza e que, acima de tudo, harmoniza as pessoas que chegam na casa espírita. Penso que a casa espírita que ainda não entendeu isso, ela é chamada, né? E aí eu penso que a hora é de você valorizar e entender com seriedade esta atividade. Porque na questão 521 do Livro dos Espíritos, o Espírito afirma, né, que nós temos benfeitores que estão ali apoiando esses trabalhadores na área da arte.
Então, eu acredito que é perfeitamente aplicada, né, e com seriedade. Isso mesmo. Não sei se alguém quer mais fazer uma... Nós concordamos também, e não só é possível, como necessário, porque muitas vezes a gente fica inibido em relação à prática da arte no centro espírita, porque não nos consideramos criaturas talentosas. Então, a gente tem vergonha, tem constrangimento, né? E a gente precisa fazer essa distinção, assim. A arte, ela nos pede uma qualidade, um profissionalismo em algumas expressões, sim, mas a gente também não deve descuidar de que no centro espírita, por menor que ele seja, né, as músicas que são cantadas na evangelização, né, e outras atividades, a gente vai preparar um sarau no centro espírita, outras coisas mais, que vão nos ajudar, elas podem ser expressões simples, sim. É possível, qualquer que seja a dimensão do centro espírita, que a arte esteja integrada nas suas atividades, né? Sem o desprezo de não fazermos alguma coisa que seja boa e qualificada, mas sem também o receio, porque não somos, né, artistas talentosíssimos, baluartes de uma expressão artística, então não vamos expressar a arte no centro espírita, não. Existe uma arte voltada aí à educação, à unificação, à difusão espírita, que é possível e é necessário. Isso mesmo. No âmbito da casa espírita, né, é importante a gente perceber, né, das oportunidades que precisam ser dadas para aqueles que estão iniciando, né? E aí a gente tem as crianças, tem os jovens, né, que estão iniciando. Então, é um campo experimental, como a gente chama, que pode produzir depois excelentes artísticos, excelentes grupos, né, tendo a oportunidade de, por exemplo, participar de uma data comemorativa da Casa Espírita, crianças recitando, jograis. Isso foi estimulado para a gente na época da evangelização. Cecília Rocha, a gaúcha Cecília Rocha, que todos nós conhecemos bem, né, a Leila e o Gabriel, lembram? Ela estimulando a apresentação das crianças, né, envolvendo crianças lendo na reunião pública, fazendo pequenas apresentações. Ela já pensava nesse link educação, arte, educação, né, nesse aspecto. Então, a gente não tem que estar tanto receoso se isso estiver dentro dessa perspectiva, né, do amplo, da confraternização, dar oportunidades aos grupos. Pelo contrário, a gente deve estimular, e muito, né, e muito mesmo, porque isso pode sensibilizar e formar até o próprio trabalhador, futuramente, da casa, né, porque isso dá oportunidade para que ele se manifeste, que ele expresse seus sentimentos através da linguagem. Bacana. Bacana. Eu vou trazer uma pergunta aqui que eu... aqui ligado no microfone? Tá. Que eu acho que vocês podem ajudar bastante a gente a compreender, né? Porque dentro de todo esse contexto que a gente está conversando aqui, da arte na Federação Espírita, da criação estrutural da área da Federação Espírita, da arte na Casa Espírita, que é desafiador, essa prática é desafiadora mesmo. E a pergunta é muito simples, por que a Federação Espírita Brasileira não tem um departamento de artes? Eu acredito que nós podemos contribuir aqui como integrantes do Conselho Federativo Nacional, né? Isso. A área de unificação da Federação Espírita Brasileira, ela é corporificada por um Conselho Federativo Nacional, que é integrado pelos 27 presidentes de federativas e dirigida pelo próprio presidente da FEB também, né? Em relação à estrutura dessas áreas do Conselho Federativo Nacional, nós ainda não temos uma área no CFN dedicada à arte, mas nós temos uma integração muito próxima da nossa Abrarte, da associação mesmo, como entidade especializada, com esse conselho que é o CFN, né? Ela participa do fórum das entidades especializadas que também se reúnem na FEB e tem uma integração crescente, cada vez melhor, a Abrarte, com o Conselho Federativo Nacional, que é o corpo dessa área de unificação da FEB, né? Então, talvez nós não possamos afirmar assim, por que a FEB não tem uma área dedicada à arte na sua estrutura administrativa, na sua estrutura de gestão, né? Isso, quem precisaria responder são os nossos irmãos que dirigem efetivamente a FEB, o conselho diretor,
né? O Godinho, Marta, Campete, Cirne e Lourdes, né? São o presidente e os 4 vice. Nós, como membros do CFN, nós podemos dizer que a arte tem sido considerada de forma crescente nas áreas do Conselho Federativo Nacional, né? E quando nós pensamos ações conjuntas, e também que é muito bem-vinda e, inclusive, estimulada por nós, a aproximação e a participação da Abrarte junto ao Fórum das Entidades Especializadas e ao próprio Conselho Federativo Nacional. Esse documento que nós acabamos de ler logo no início, ele tem uma contribuição do Conselho Federativo Nacional, que teve a coordenação da nossa querida amiga Sandra Moraes de Amazonas, né? Ela participou ativamente da consolidação desse documento, que já é um movimento preparatório. Eu entendo assim, sabe, Edmundo? É um movimento preparatório para que pessoas vinculadas a essa área se agrupem, né? Para que no momento certo a gente possa ver. Não existe resistência, existe aquele cuidado natural para que as coisas aconteçam de uma forma plena. Eu acho muito importante também a participação da Abrarte nesse momento, porque a Abrarte também é uma entidade nacional e que vem subsidiando de uma forma muito, muito bacana, muito intensa as federativas, promovendo cursos, fóruns, preparações. Tivemos até a oportunidade, né, de receber aqui em João Pessoa, na federação, você teve também aquele evento maravilhoso que fizemos conjuntamente aqui no Nordeste, que reuniu centenas de artistas. É algo que está sendo consolidado, né, e da parte das federativas, aquelas que já têm essa sensibilidade, né, muitas dessas que a gente acabou de declinar os nomes, né, as várias federativas que foram citadas, eu acredito que já existe uma posição favorável, né? Agora a FEB está aguardando aquele momento próprio, né, dessa equipe ser formada para também, juntamente com a Abrarte, que a ideia não é separar, né, não é, mas é congregar, criar ligações importantes de trabalhadores dessa área para fortalecer a tarefa que ainda, como bem falou o Gabriel, ainda é incipiente, a gente ainda está engatinhando, né, por várias razões, né? A Leila falou que até pouco tempo não podia cantar no centro espírita, né? Só caso violão era um problema, né, Leila? Aqui também não foi diferente, né? Então o movimento vem crescendo dos anos 90, né? Assim, mais intensamente para cá. E acredito que em breve nós teremos também consolidado essa área no Conselho Federativo Nacional, com certeza. Eu também entendo que a aproximação da Abrarte no Conselho das Especializadas favorecer esse diálogo, né, com as federativas. Quando o Edmundo estava na presidência, ele esteve conosco aqui no Fórum Estadual, né, aqui no Tocantins. Na verdade, foi um encontro estadual de arte espírita para ajudar esse entendimento, né? Acho que é uma questão de entendimento, de maturidade, né? E o movimento de unificação no Brasil, ele perpassa por esse entendimento das federativas, né? E num movimento crescente chega até a FEB, ou chega até o CFN. E esse movimento ele vem acontecendo, tanto é que esse ano, né, nós já vamos aqui na Comissão Regional Centro, nós temos 6 federativas, Mato Grosso, Goiás, Minas, Espírito Santo, Tocantins e o Distrito. Essas 6 federativas já vão propor, né, uma área de arte para ser discutida, porque tudo é uma questão de entendimento, de maturidade do movimento. Nós estamos nesse processo crescente. E Edmundo tem acompanhado bastante a evolução dessa construção a nível nacional, né? É verdade. Até uma pergunta sobre isso, como a Abrarte se contribuía, né, com a sua participação, vocês acabaram colocando aí, né? E assim, institucionalmente, a associação sempre tem sido parceira do movimento federativo. E vocês testemunhas disso, todos os eventos que a gente participa, nós desejamos, está no DNA da instituição, daqueles que fazemos parte da instituição, né? Em todas as gestões, e agora com o Anderson na presidência não tem sido diferente, até porque somos só pessoas, né? O importante são as ideias. Até na abertura aqui do nosso fórum, o primeiro vídeo foi com o Anderson Daltro, que é o nosso presidente da associação no momento, e ele falou assim: eu estou
Eu sou o Anderson Dalmo, estou na presidência da ABRARTE. É muito importante, isso é exemplar para a gente, como trabalhador, que essa compreensão de que você está cumprindo o seu papel naquele momento, nesse momento, a sua responsabilidade, não abre mão dessa responsabilidade, mas eu sou passageiro, né? As ideias institucionais, quando baseadas, né, em Kardec, na força que tem a doutrina espírita, permanecemos, né? Talvez o pessoal da produção possa me corrigir, ele me dar o dado preciso, mas da última conta que a gente fez, das federações, mais institucional do Estado Federal, tínhamos federações que já possuem uma estrutura, seja de departamento, assessoria, e a Brasília tem uma diretoria, né, de arte. Dentro da federativa estadual é mais do que a metade das federações, das comunidades federativas. Isso é muito positivo, já demonstra o sinal de como a gente é uma necessidade desse momento, mas é importante também para quem não está muito habituado a compreender, né, o que o Conselho Federativo Nacional tem o seu tempo de discussão, isso é valiosíssimo, que é a oportunidade da gente ir construindo saber a respeito daquilo, não precisamos tomar, né, medidas só no impulso, enfim. Tem uma pergunta que foi feita, Gabriel, que foi em função da sua expressão carreira solo, porque como a gente tem muitos artistas participando, e cá entre nós, estamos lá perto das 300 pessoas participando aqui, somando as mídias sociais, quando você fala carreira, então tem uma imagem para o artista, né? E eu sei o que, assim, um pouco do que é a visão do que você está querendo colocar, mas eu vou até deixar mais amplo para todo mundo participar, né? Que é uma pergunta assim, ó, compreendendo o conceito de carreira solo, né? Como o trabalhador da arte espírita deve se portar quando a sua casa e dirigentes destoam? Como não estar sozinho quando não se sente acompanhado? Edmundo, vale a gente esclarecer aqui, né, até por uma questão semântica. Às vezes a gente fala do mesmo tempo e em ambientes diferentes ele apresenta significados diferentes. Muito bom que tenha vindo essa pergunta, né? Quando nós falamos em evitarmos, no âmbito do movimento espírita, as carreiras solo, nós estamos falando do trabalho isolado, né? Eu não estou me referindo à situação do meio artístico, em que a gente tem uma carreira solo, né? E que um artista é um vocalista, é um instrumentista, é um dançarino, é um poeta, e ele vai viver profissionalmente nessa circunstância, né? Então, essa menção carreira solo, eu não estou falando do meio artístico comum. Eu me refiro àquilo que a gente deve evitar, que o trabalhador espírita, seja ele um trabalhador do campo da arte, seja ele um trabalhador do campo da mediunidade, né, um médium psicógrafo, por exemplo, né, ele precisa do amparo, da conexão, da acolhida, da proteção de uma instituição espírita e precisa também trabalhar coletivamente, né, participando dos grupos de estudo, participando de órgãos como as próprias assessorias de arte na difusão que nós exemplificamos, a fim de que o seu trabalho some no todo. Né? O isolamento, o isolacionismo, ele é sempre um risco para nós, especialmente em relação às obsessões que se dão pela fascinação. Então, muitas vezes, trabalhadores com grande potencial, não só do âmbito da arte, mas de todos os outros âmbitos de trabalho no movimento espírita, acabam perdendo a sua possibilidade de contribuir com a grande obra do Cristo, porque são enganados pelas fantasias do ego, pelo isolamento, pela dificuldade de conviver com o diferente, né, ou de aceitar algum tipo de orientação. E eu também quero aqui penhorar, né, empenhar o meu coração com a pessoa que nos faz essa pergunta, porque a gente sabe o quão dolorosa é, muitas vezes, essa fase de quebra de paradigmas. E nós sabemos que ainda temos muitas resistências em relação ao acolhimento da arte e dos trabalhadores da arte nas nossas instituições. Para isso é que nós temos trabalhado, né? Para dar o amparo federativo a isso, para divulgarmos, falarmos desse tema, criarmos eventos como esse que está acontecendo agora, produzirmos materiais de estudo, orientações federativas, como nós temos até no campo do CFN, a fim de que o Centro Espírita se abra e se prepare para essa atividade. Agora, se ainda assim o trabalhador da arte ele encontra uma grande resistência, não consegue se sentir acolhido, a primeira via é buscar o diálogo, né? É abrir o coração, é muitas vezes até buscar o auxílio do atendimento fraterno pelo diálogo, que é uma das atividades do atendimento espiritual no Centro Espírita.
orar no seu evangelho, conversar com as pessoas, com o seu facilitador de grupo de estudos, que normalmente é uma ponte dentro do centro espírita, precisa ser, para ver de que forma isso pode ser construído. O nosso investimento, ele é sempre na união, é sempre em buscarmos formas de permanecermos juntos, e estudando, é claro, o limite das próprias forças, porque nós não fomos reunidos ao acaso, nem na família carnal, ou na família do lar, e também não fomos reunidos ao acaso no centro espírita. Se nós estamos ali naquela instituição, é porque há oportunidade para todos de nos reconciliarmos e de conciliarmos as nossas visões. Mas se isso se tornar impossível diante das forças dessa pessoa, né, que ela possa buscar o apoio, o carinho dos seus companheiros e, eventualmente, até verificar se em alguma outra instituição a sua contribuição não pode ser mais útil. Mas tomando cuidado para não ficarmos pulando de centro em centro espírita porque as nossas ideias não são aceitas. Vamos nos abrir como dirigentes, como trabalhadores, para acolher a todos, e os trabalhadores da arte, e aqueles que são trabalhadores da arte também se abrirem para poderem compreender a dinâmica e o trabalho das instituições e descobrir como se somarem a elas. É o que nós podemos trazer como contribuição simples. Deixei a palavra livre, quem quiser participar. O Marcos está um pouquinho com seu microfone, Marcos. Vou abrir aqui. Pronto. Corroborando plenamente com o que o nosso querido Gabriel falou, a gente que trabalha também nessa área, eu conheço muitos amigos que são artistas, né, que têm suas carreiras solos no âmbito, né, da sua profissão, ganham dinheiro e, enfim, vivem para a carreira solo, e isso é importante que tenha, né, não serão, isso não é um empecilho para que eles sejam trabalhadores espíritas. No entanto, eu acho que você deixou bem claro, no âmbito da casa espírita, a gente tem que diminuir um pouco mais para pensar no trabalho de equipe. E talvez seja aí o grande problema, né? Porque a necessidade do artista espírita, do médium espírita, do palestrante espírita, dos demais trabalhadores, são idênticas. A gente precisa estudar, precisamos fazer o tratamento permanente espiritual, né, o atendimento espiritual, a gente precisa estar atento à questão da nossa reforma, transformação íntima, né? Então, é um território, eu chamo de território, mas é um território um pouco diferente, onde a gente vai ser menos para que o coletivo realmente apareça mais. E talvez a grande dificuldade esteja aí, porque o artista está tão acostumado com os aplausos, né, com as evidências, que quando ele chega para ser mais um, né, um do membro, ele não se sente tão confortável em relação a isso. Mas lembrem bem o que o Renato falou ontem, nenhum artista brilha só, né, mesmo no palco, sozinho, um monólogo. Quem está por trás dele? Né? Uma equipe, né, da administrativa, técnica, uma produção. Existem muitos corações que estão dando suporte para ele. Isso é até educativo a gente pensar em ser mais gratos e ser mais humildes, de que eu não brilho só, né? Não tem como. Então, essa carreira só, no sentido de sozinho, né, de individualidade, na verdade, ela não existe plenamente, sem o apoio do coletivo. Então, na casa espírita também, seja quem for, né, um grande artista, uma pessoa bem famosa, sejamos trabalhadores, né, do coletivo, né, buscando cumprir as etapas e esses protocolos que uma casa espírita tem para o bem de todos, né? É uma palavra tão usada hoje, né, o protocolo, para a gente viver em sociedade nesse tempo de pandemia. Então, a gente tem que ter aqueles protocolos necessários, né, que o trabalho numa casa, ele deve ser sempre uma perspectiva de união, de unificação, de equipe, né, de respeito, de entrega, de humildade, acima de tudo, de humildade, porque aquilo que o Evangelho está trazendo me diz muito respeito, eu preciso refletir sobre isso. Então, são essas minhas contribuições. A gente está indo para os 20 minutos finais, acho que a Leila quer complementar aí. Diga, Leila. Eu acho que o grande exercício aí é a conquista da virtude, da paciência, da tolerância e perseverar, né? Eu acho que quando Kardec coloca isso para nós,
ele traz para todo trabalhador espírita, seja da mediunidade, da área de arte ou palestrante. Se a gente não tiver essas virtudes conquistadas, vamos perder a oportunidade de estarmos como espírita e espírito imortal, angariando através do exercício da atividade, a conquista dessas virtudes que é essenciais e que a gente leva daqui para lá, né, para o mundo espiritual. Eu acho que aí tem que ter paciência histórica, né, num processo de maturidade, seja do dirigente ou seja dos nossos companheiros que militam na área da arte espírita, dentro da casa espírita. Leila, na sua casa espírita, você não queriam que você tocasse violão, mas aqui, se você quiser topar, você pode tocar o violão e a gente canta junto contigo, viu? Vai se preparando aí, que a gente está em 5 minutos. Opa, aí, nos minutos finais, eu queria trazer uma questão que é importante, a gente não foi muito nela ainda, que assim, veio lá do YouTube também, né? A arte faz parte da tarefa educacional, na área do sentimento, das emoções, né? Já se fala em integrar a utilização da arte como processo educativo no movimento espírita? Estou pronta. O Marco quer responder ele primeiro. Está fechado o microfone. Vamos escutar logo a Leila, que ela já colocou seu violão. Vamos escutá-la. Vamos lá, Leila. Vamos lá, Leila. Canta comigo. Quem souber, canta comigo. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar. É também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Oh, 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 um deserto tão só entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas, todas juntinhas, se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Oh, 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 oh. Muito bom. Obrigado, Leila. Bacana. Foi essa música aí, Edmundo, que a gente quebrou resistências. Muito bom. Quando tocava, você via dirigente chorar. Aí os tecidos sutis da alma ia quebrando, né? A resistência, entendendo que esse espaço, ele precisa ser aberto na casa espírita, né? É uma questão de entendimento, de abertura, de compreensão. Muito bom. Vamos lá, Marco. A arte faz parte da tarefa educacional, inclusive na área dos sentimentos, das emoções. Já se fala nisso, em integrar a utilização da arte como processo educativo no movimento espírita. A gente vai trabalhar aqui uma fala de Allan Kardec, só para dar uma... Ele fala assim, as artes não sairão do torpor em que jazem, senão por meio de uma reação
no sentido de ideias espiritualistas. E é matematicamente certo dizer que, sem crença, as artes carecem de vitalidade e que toda transformação filosófica acarreta necessariamente uma transformação artística paralela. Então, o grande contributo, né, que a arte pode dar no processo da educação é, primeiramente, a gente compreender o ser humano agora numa amplitude bem maior. Peixinho fala que a gente precisa se sentir interexistente, né? A gente perceber como espírito imortal e trabalhar uma filosofia efetivamente espírita, ou trabalhar uma cosmovisão a respeito da vida. Com isso, vamos alterar até a questão da própria educação, nos sentirmos, né, que somos seres pré-existentes, né, e temos um passado, temos uma perspectiva futura. Uma coisa também importantíssima é a gente entender que o mundo espiritual é um mundo natural, que as intervenções espirituais na nossa vida é um processo também bastante natural. Tirar todo esse misticismo, toda essa parte do sobrenatural e tornar nessas ideias comuns desde cedo, né? Trabalhar a educação das crianças nessa perspectiva. Saber que a morte não é uma perda, né, que todo mundo chama, né, que a gente está perdendo as pessoas. Não, a morte é uma passagem para a vida maior. A gente não perde, né, a gente entrega para aqueles que estão passando por momentos de perdas. A gente não perde, a gente entrega a vida a quem lhe pertence de direito. Então, é uma contribuição no campo filosófico muito importante da educação. Então, uma vez que eu estava cursando o meu curso de arte e educação, tem uma disciplina chamada Filosofia da Arte, né? Então, ali a gente vai aprender a trabalhar exatamente conceitos, né? Abstrações, simbolismo. E a professora da época, ela disse uma coisa importante. Ela disse que veio compreender a importância da arte, porque ela se sentiu muito mais tocada, sensível a fazer um processo de sua automodificação e transformação. E foi através da filosofia da arte que ela encontrou Jung, né? Um psicanalista bem conceituado, que a Joana de Angelis também trabalha bastante, o conceito de Jung, né? As próprias ideias de Jung na própria formação, na educação dos sentimentos e na transformação. Então, verdadeiramente, a arte conecta muito bem com o processo educativo, que esse é o grande fim, né, da arte unida com a educação na transformação e na ampliação dessa compreensão do ser humano que se sinta espírito, né, que se sinta viajou desse universo, né, ampliado. Essa é a ideia dessa união de arte com a educação. Muito bom, professor. Não sei se o Gabriel, a Leila querem contribuir também. Muito rapidamente aqui, contribuindo com a bela fala do Marco, nós tivemos um exemplo prático aqui, Edmundo, que eu acho que vale referir. Você participou, inclusive, a Abrarte conosco. O nosso último Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, que é sempre um evento que tem muito alcance e que impacta muito, né, no movimento, nos centros espíritas do nosso estado, ele teve por tema Educação com Jesus, a conquista do Reino de Deus. E o projeto de arte do Congresso foi alguma coisa assim de primoroso, de muito especial para nós. Extremamente desafiador, né? Deu muito trabalho, envolveu muitas equipes, mas nós conseguimos vivenciar efetivamente a conexão de arte e educação à luz da doutrina espírita. Isso foi com apresentações de teatro, com apresentações de dança, com apresentações de canto, né? Enfim, mas durante todo o congresso existia um fio condutor ligando a temática da educação com Jesus e as expressões artísticas, e foi algo muito feliz, cujos materiais, vídeos, enfim, também ficam à disposição do nosso movimento, né, foram divulgados, para que a gente possa vivenciar isso na prática, né, e também, é claro, o impacto positivo quando isso acontece em um evento desse tamanho e com a validação, né, a credibilidade do trabalho federativo, e isso também estimula muito os centros espíritas a que façam a mesma conexão. Como toda tarefa espírita é educativa, em toda ela nós podemos ter a conexão da arte. Estou em dúvida se a Leila travou ali, mas tudo bem. Caiu.
Vamos lá. Gente, quero só lembrar aquele pedido para a turma toda que está aí na internet, celular, espiritismo.tv. Dá uma olhada no portal, um portal de conteúdo bem interessante. Gente, quero lembrar também que nossa programação à tarde retorna às 14 horas. Temos apresentações de arte espírita, artistas espíritas de todo o país, de fora do país também participando. E logo depois temos uma mesa redonda, arte e evangelização, caminhos e possibilidades, com os companheiros Fábio Amaral, Adriana Pimentel, o Elton e a Malu. Depois nós temos, na parte da tarde ainda, temos o Rossandro Klinger com a gente, com Arte no Isolamento, um elo de amor. À noite tem mais apresentação, o dia inteiro de atividades. A gente está nos finalmente, gente, já aqui do nosso tempo. Nós temos mais aí uns 5, 6 minutos. Eu queria deixar esse espaço, não vai dar mais trazer mais perguntas para vocês, mas deixar esse espaço para a gente usar o tempo aqui entre nós quatro, assim, do olhar de vocês enquanto, né, vivedores do movimento espírita. Vocês não estão apenas na função de presidente de uma instituição, de uma federação estadual, mas vivem movimento espírita há muitos anos. E a gente sabe que quando o trabalho aparece é porque o servidor está pronto. E a gente está ligado nisso, nesse conjunto de tarefa como um diferencial para a gente como espírito. Qual é o olhar de vocês? O que vocês trazem para essas 300 e tantas pessoas que estão acompanhando a gente? Alguns são fazedores de arte também há muito tempo, como o próprio Marco aqui, como o Grupo Acorde, 20, 25, 30 anos. Tem gente há muito tempo fazendo arte espírita, tem gente chegando agora na Casa Espírita. Semana passada eu recebi um áudio de uma companheira do interior do Rio, conheceu o espiritismo há 2 meses e está na Casa Espírita e quer fazer arte, tem uma formação em teatro. O que vocês têm a dizer para esse público tão eclético que somos nós, os artistas espíritas? Vou deixar o Gabriel começar, que está com a cara de quem quer começar. A gente quer deixar essa mensagem final lembrando do Grupo GAN, que é um grupo que a gente gosta tanto, do Maurício Keller, quando eles usam os verbos de Abigail, né? E nos recordam: ama, trabalha, espera e perdoa, a boa nova se ergue no bem que se doa. Então, se a gente puder deixar algum apelo aos corações dos artistas, dos trabalhadores espíritas que nos ouvem, né, é que amemos a doutrina espírita e amemos a arte espírita também. Trabalhemos incessantemente, especialmente em horas desafiadoras como a que nós estamos vivendo agora, porque também é uma oportunidade de avançarmos, já que os corações estão mais abertos, inclusive pela dor, a acolherem o nosso trabalho. Esperemos, porque todas as edificações que são relevantes no mundo, elas também dependem do concurso do tempo. Então, como a arte espírita é importante, o seu devido lugar, a sua disseminação entre nós, leva ainda algum tempo. Então, amemos, trabalhemos, esperemos, e onde toparmos com algum tipo de luta, de incompreensão, perdoemos. Perdoemos a nós próprios pelas nossas falhas e os nossos irmãos pelas fragilidades naturais que nós todos trazemos. Então, nós ficamos aí com Abigail. Ama, trabalha, espera, e se precisar e precisa, perdoa. Muito bom, Gabriel. Um abraço à turma do Rio Grande do Sul. Obrigado pela sua participação. Leila, a palavra é sua, Leila. Eu penso que a perseverança é um exercício contínuo para que o trabalhador seja forjado ao longo do trabalho, né? Então, eu tenho muito o mote de Kardec, né? Trabalho, perseverança e solidariedade. E aí eu acredito que isso fomenta em nós o sentimento de perseverar no trabalho, porque o trabalho é um instrumento de melhoria, né, para o espírito mortal na conquista das virtudes, né, que o Gabriel trouxe aí a Abigail para mostrar para nós o perdão, né, a espera, e é esse processo que é natural, onde todos nós estamos aprendendo, né, aqui como espírito matriculado nessa grande escola da alma, que é para aprendermos a amar e a servir. Obrigado, Leila, pela sua participação. Abraço à turma lá de Araguaína.
Eu que Marco, agradeço. a palavra é sua. Então, eu gostaria também de ressaltar que eu estou aqui representando vários amigos, né, da área da arte. Eu estou presidente, mas eu sou da área, e aqui eu estou representando muitos amigos, a exemplo de Merlane Maia, cordelista, a própria Dalila Cartacho, que é uma atriz, o próprio Grupo Acorde, a qual participo também. E, em nome deles, gostaria de saudar todos os artistas que estão nos acompanhando nesse momento. E a última fala minha é uma fala de Ismália, uma prece que está no livro Os Mensageiros. Vou ler só um trechinho, a parte final, que diz assim: longo é o caminho, grande é o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Então, prossigamos a estrada, é na estrada que a gente vai conseguindo encontrar as respostas e superar os nossos desafios. Com fé em Deus, com muita humildade, com muita gratidão, né, agradecendo por tudo, até pelas dificuldades, mas seguindo em frente, tocando em frente, porque é nesse caminho que a gente vai encontrar as verdadeiras respostas para a nossa vida. Paz e luz para todos nós. Oh, muito obrigado, Marco. Lembrou de pessoas queridas aí, um abraço, essa turma boa da Paraíba. Eu peço a vocês que permaneçam aqui no nosso chat, depois que a gente encerrar, nosso tempo acabou, mas foi tão bacana. Muito obrigado de novo para vocês. Eu falo em nome da instituição, de todos esses 200 associados no plano físico e todo um conjunto de espíritos que fazem parte dessa energia de trabalho pela arte espírita. A vocês que nos acompanharam pelo YouTube, muito obrigado pela participação. A gente não consegue dar conta de tantos comentários e perguntas que foram oferecidos, mas a gente pegou os assuntos que foram abordados lá e trouxemos para cá. E nesse momento único que o Fórum está nos permitindo, que é ouvir os presidentes federativos, colocar o nosso olhar também, né, até a gente poder viabilizar isso fisicamente, se é que o novo normal vai ser esse o caminho, apesar disso virtual ser tão interessante, de possibilidades também. Nos vemos à tarde, a partir das 2 horas, gente. Um abraço, fiquem com Deus.